Boa noite oficial a todas vocês. Estamos chegando, então, na última noite do Festival Aguibara, do Encontro Aguibara de Mulheres Negras. Sejam todos muito bem-vindas. Vocês fazem parte dessa história, mas você pode estar se perguntando quem é o Fundo Aguibara. Nós somos o primeiro fundo para mulheres negras do Brasil e a nossa missão é potencializar o maior número de iniciativas de mulheres negras, viabilizando independência financeira e emocional. Estamos aqui no ato de resistência. Foram dias de muito aprendizado, de muita troca. Hoje nós temos uma programação muito bacana. Estamos recebendo duas queridas, referência para todas as empreendedoras negras do Brasil, Adriana Barbosa e Aniele Franco, que já estão conosco aqui na sala. Sejam bem-vindas, meninas. Estamos felizes em tê-las conosco. O tema da mesa é a potência de empreendedoras negras. Depois desse período, nós vamos ter música com Jéssica Gaspar, encerrando assim esse encontro. Como em todos os encontros, eu sempre trago uma citação de uma mulher negra referência. Hoje eu trouxe a citação de Roberta Rodrigues, atriz e cantora, que diz: muita gente diz que por ser negra tenho que provar 10 vezes o meu talento. Sem problemas, eu posso provar 1000 vezes. Então, que a gente guarde na nossa memória que nós somos potência e que juntas vamos longe. Quero já abrir para essa roda de conversa gostosa, mas antes disso, vamos receber as nossas convidadas com aquele barulho que ecoa do tambor, que não pode deixar de acontecer. Então, abra o seu microfone, vamos fazer barulho para receber as nossas convidadas. Sejam bem-vindas! Maravilhosas! Arrasou! É isso aí, porque nós somos assim, viu? Se não tiver barulho, não somos nós. Quero licença, hein? Sejam todas bem-vindas. Eu quero convidar para essa roda a Aniele e a Adriana. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Nós vamos conversar, bater um papo gostoso com elas. Vocês são convidadas a participar também conosco, trazendo dúvidas, questões, pontos de vista. Utilizem bastante o chat, mas fiquem à vontade também para levantar a mãozinha e fazer perguntas, perguntas bem direcionadas, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Quem puder abrir a sua câmera, abra, para que a gente tenha mais aconchego nessa conversa. Quem não puder, a gente entende. Quem puder, vai ser muito bom ver todas vocês. Meninas, fica à vontade, eu quero ouvir um pouco da apresentação de vocês. Vamos começar com a Aniele. Aniele, se apresente do jeitinho que você gosta de dizer quem é você. Logo depois, Adriana, do jeitinho que você gosta de se apresentar. Eu já estava aqui pronta para aplaudir você apresentar a Adriana ou ela. Aí você vai e manda para mim. Mas tá bom, né? Primeiro, acho que boa noite, essa mulherada linda. É uma honra estar dividindo esse espaço com vocês todas, porque eu sempre acredito e vou sempre acreditar por toda a minha vida na troca. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente consegue sempre extrair algo da outra ou a gente passar um pouco para outra. Então, primeiro de tudo, acho que é um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. A gente está fazendo várias coisas, mas estamos juntos aqui. Então, que seja prazeroso, né? E que seja fortalecedor para cada um. Eu sou a Aniele Franco, eu sou mãe de duas meninas lindas que estão chegando daqui a pouco, porque estavam na casa da minha mãe, né? Vó é tudo, enquanto eu estava trabalhando. Sou professora, sou jornalista, sou escritora e agora sou diretora do Instituto Marielle Franco. Sou irmã da Mari, com muito orgulho, né? E a gente ganha esse mundo aí após o assassinato dela no 14 de março. Sou mestra em relações étnico-raciais e futura doutoranda em linguística aplicada para ensino antirracista. É isso. Sou eu. E sou risonha, brincalhona, e estou aqui para trocar com vocês e espero aprender muito também com todas.
Prazer. Arrasou! Seja bem-vinda. Adriana, você, fica à vontade. Boa noite, gente. Muito feliz por estar aqui com vocês, por fazer essa prosa com a Aniele. Eu sou a Adriana, sou empreendedora social, sou filha da Regina, sou neta da Aide, da Dona Maria. Eu digo, né, esse lastro familiar porque elas são parte do que eu sou, e se eu hoje trabalho com empreendedorismo, com as questões raciais, devo muito a elas. E sou mãe de uma menina que se chama Clara, então venho de uma geração aí de quatro mulheres, e ela é a quinta geração. E estou muito feliz por fazer essa prosa aqui com vocês. Meu papel, assim, nos últimos anos tem sido trabalhar muito dentro do tema do empreendedorismo negro. No ano passado, a partir da experiência da Feira Preta, a gente completou 20 anos, esse ano são 21 anos, e nos últimos anos tenho me dedicado a fomentar esse tema, né, em trazer para a pauta o quanto, a própria Eliane disse, né, o quanto a gente é potente, né, naquilo que a gente faz, né, e o tema do empreendedorismo para a população negra é muito caro. É um tema onde a gente está há muitos anos, mas ainda olham para a gente com uma perspectiva muito precária, né, da precarização, da vulnerabilidade, não com o olhar da potência, da abundância, né, da prosperidade. Então, estou aqui para a gente prosear, aprender, trocar, refletir, dar risada e sextar com vocês também. Arrasou. Nosso coração, eu disse para a Aniele, está assim, batendo nos ouvidos, né? Porque foi um dia muito esperado por todas nós. E, de fato, a gente olha hoje para vocês e se sente confortável porque temos referência, né? Nós temos motivação, nós temos esperança na nossa caminhada, vendo que as irmãs também estão caminhando e estão dando certo. E eu já quero começar logo provocando, porque eu estou mediando essa mesa e eu estou aqui para isso. Eu quero perguntar para ambas, dentro das suas perspectivas hoje, né, qual é o maior desafio para uma empreendedora preta e periférica? Então, vão lá no comecinho de tudo e falem assim os maiores desafios que vocês enfrentaram para nós. Quer começar, Aniele? Eu ia falar, eu até posso começar, porque eu acho que da Drica é muito mais específico e ela pode, né? Acho que as pessoas vão se identificar mais, assim, porque era até uma preocupação que eu tinha, sabe, Dri? Porque eu falei, é empreendedorismo diferente, né? Até falei com a Eli e com a Bruna, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Quando a gente lançou o Instituto Marielle Franco, vem a ser uma ONG, né? É uma organização do terceiro setor, sociedade civil, e eu me deparei demais. Eu acho que menos um pouco aqui no Brasil e muito mais lá fora. Quando a gente levava, né, e falava, olha, essa é a nossa pauta, a Adriana falou algo ali que é muito sério. Toda vez que a gente tem essa pauta preta, custa muito caro bancar aquilo ali. E eu me lembro que no primeiro ano do Instituto, porque o Instituto é um bebê, né? A gente começa a pensar ele em 2018 e 2019, mas ele só vai para a rua em 2020. E eu banquei uma coisa de falar assim, olha, eu quero pelo menos, sei lá, 80% do povo preto. Se eu puder pegar só mulher preta, é o que eu quero. E eu ouvi de muita gente. Acho que o meu maior desafio no início ali foi fazer com que as pessoas entendessem que eu não ia abrir mão daquilo ali. E falava assim, mas tem tanta gente, mas você não pode, a sua irmã faria diferente, não sei o quê. Eu tive muitas comparações. Aqui eu tive poucas, na verdade, no Brasil, mas quando a gente ia para fora, rolava muito isso. De falar assim, mas será que vai aparecer qualidade na diversidade? Eu escutava isso demais, assim, eu ficava muito agoniada. Então, para mim, agora não, assim, não digo que a gente está num lugar que né, já está, né, consolidado, não é isso, mas com o trabalho que tem sido feito, né, a gente pode falar sobre isso depois com mais calma. Em 2020 e em 2021, as pessoas já têm o Instituto como referência para algumas coisas. Por exemplo, pesquisa sobre violência política. A gente foi a única organização até 2021 que desenvolveu 2 pesquisas para combater a violência política. A gente sentou com ministros, a gente foi para a ONU, para a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
E toda vez que acontecia algum trabalho fenomenal, tinha sempre alguém para duvidar dessa equipe que era formada inicialmente por 12 pessoas, tendo 2 pessoas brancas apenas. E eu costumo brincar com eles, que são 2 pessoas brancas que trabalhavam com a minha irmã e eram de confiança da minha irmã. Eu falo que eles que são a cota, né? Mas eu acho que o meu maior desafio nesse começo foi realmente bancar algo e mostrar, principalmente para financiadores, para pessoas brancas que estavam ali já nesse ramo há muitos anos, de que tinha como dar certo. E graças a Deus, a ancestralidade, a todos os santos, tudo que eu acredito, tem dado certo nos últimos 2 anos. Então, para mim, é isso. Assim, as pessoas não queriam investir porque era uma pauta só racial. As pessoas não queriam entrar com a gente porque falava de Marielle. Marielle desperta amor por um lado e ódio por outro. As pessoas olhavam para a gente com desdenho, assim, falando: ah, não quero essa equipe. Acho que a equipe tinha que ser muito mais diversificada e tal, né? Ou mais qualificada, quando viam que eram só pessoas negras ou só mulheres negras. Então, eu chorei no começo, eu tentei pensar em outra maneira, mas assim, consegui me manter firme e não desistir. Eu sei que a Drica vai trazer uma expertise por um outro lado, mas talvez as histórias se relacionem, né, e se cruzem aí, porque tudo que tem que falar do nosso povo, das nossas mulheres, tem gente que não quer nem sentar para ouvir, assim. E para encerrar essa pergunta, Eli, o último exemplo que eu vou dar foi no documentário da Marielle, quando a gente, enquanto família, né, levanta essa pauta. E aí eu fui a única pessoa da mesa que levantei e falei, cara, tinha que ter pelo menos, né, umas escritoras, umas pesquisadoras e tal. E escutei de pessoas dizendo que a gente tentou, mas não deu certo mesmo, então a gente teve uma maioria branca. Então, assim, é isso. Então, todo lugar tem sempre desafio, seja no nosso negócio, na nossa vida, né? Tipo, eu sou jogadora de vôlei desde 8 anos de idade. Então, no próprio vôlei, a gente vinha poucas mulheres negras, poucas meninas negras que se formaram comigo. Enfim, acho que cada histórico aqui dessas 24 mulheres que estão aqui conosco vai ter um desafio diferente, né? Mas a gente arromba as portas e vai que vai, né? A Adriana tá aí com essa feira maravilhosa, diga-se de passagem. Vai falar melhor do que eu, mas acho que esse é um pouquinho da minha história. Melhor que você jamais, garota. Porque é isso, acho que bem o que você disse, tem muitas formas de empreender, né? Empreender dentro do campo social, numa organização social, é empreendedorismo, né? Empreendedorismo social. Você tem que ter uma visão empreendedora como se fosse um qualquer negócio, né? Obviamente que tem perspectivas diferentes, expectativas diferentes, mas ainda assim é uma visão empreendedora de como gerir uma instituição social e transformar ela numa referência, né, no que é hoje. E não é muito distante a minha caminhada, né, em relação a essa questão do empreendedorismo, da invisibilidade, da nossa luta, né, a questão para as mulheres negras em relação ao empreendedorismo está muito ligado à luta, né, a sobrevivência, a resistência, a gente tem que trabalhar 2, 3 vezes mais. Isso eu acho que acaba sendo um complicador na nossa vida, porque traz para a gente uma carga muito maior e uma responsabilidade muito maior. Porque imagine que você vai ter que, vou falar uma coisa corriqueira, né? Puxa, vai no banco, vai pedir empréstimo, sei lá o quê. Aí você tem que se arrumar mais, você tem que se aprumar mais para você poder sentar lá para passar o raio da credibilidade para a pessoa, porque você sabe que a primeira, né, só a porta de entrada do banco já é uma barreira. É se sentar com o gerente te reconhecer como uma empreendedora e falar, vou te dar o crédito. Então tem essas questões assim de complexas em relação ao racismo institucional, um racismo estruturante que atravessa a vida, né, de nós enquanto empreendedora. E eu comecei empreendendo, e eu nem sabia o que era empreendedorismo, tá? Eu comecei vendendo minhas roupas na rua, eu não tinha grana para sobreviver, assim, eu estava desempregada e meu início foi isso. O que você tem em mãos, o que você sabe fazer e qual a sua primeira rede de relacionamento. E eu trouxe isso, né, essa forma, muito da minha bisavó. Eu venho de uma criação de mulheres que trabalharam durante, né, várias gerações trabalharam como empregadas domésticas e o dinheiro na nossa casa sempre era muito curto. E
Quando eu fiquei desempregada, eu lembrei da minha bisavó. Toda vez que faltava grana em casa, ela criava alguma coisa de comida para vender, né? Então era tipo, o que ela sabia fazer, o que tinha em mãos, e a primeira rede era a família dela que ajudava e os vizinhos da rua. E eu comecei assim, tipo, vendendo minhas roupas em feiras de rua, e foi aí que eu, cara, podia ter algo que pudesse trazer as pessoas pretas para o centro, sobretudo mulheres e jovens negros. Então a feira começa desse jeito, com uma inquietação minha de não ver esses movimentos, né, de feiras, de mercados. Eu frequentava, na época era bem jovenzinha, eu frequentava as baladas, as festas, e eu via que os jovens negros iam para essas festas, consumia, a gente estava lá discotecando, a gente estava produzindo, estava tudo, mas quem ficava com o dinheiro eram só homens brancos. Eu falava, por que que eles são os donos desses lugares? A gente trabalha para eles, a gente consome a nossa cultura, mas a gente não se beneficia financeiramente. E aí essa inquietação foi que me fez construir a Feira Preta. Na época era R$0 no bolso. E o começo foi muito difícil, porque era o descrédito, né? Tinha várias coisas atravessavam. Era a questão racial, era a questão de gênero, era a questão etária, tinha várias caixinhas ali, mas que você é uma menina, tipo, como é que você vai produzir uma coisa? Você não passa credibilidade, né? Então, tiveram esses processos, e eu destacaria o maior deles, a questão subjetiva, sabe? Que é numa dimensão mesmo de uma musculatura emocional para a gente reconhecer que a gente é empreendedora. Demorou para eu sacar, para entender que aquilo que eu fazia era empreendedorismo também. Ao vender as minhas roupas para tentar ter dinheiro para fazer as coisas, também era empreendedorismo. Eu falo isso porque às vezes eu lido com muitas mulheres que falam, não, mas eu tô aqui fazendo uma tapioca para vender. Eu falo, bicha, mas tu tá empreendendo, né? Ela, não, eu só tô vendendo uma tapioca. Mas, bicha, tu tem que comprar, você tem que produzir, você tem que vender, você tem que controlar as contas, você tem que arrumar uma forma de comunicar, você tem que trazer alguém para te ajudar, tu tem que olhar tudo e você não tá empreendendo. Então, eu acho que a principal delas, porque à medida que a gente se reconhece como empreendedora, a gente vai buscar os nossos direitos, entendeu? Quando a gente acha que a gente só está tentando fazer alguma coisa para sobreviver, a gente acha que aquilo não é para a gente, o crédito não é para a gente, a educação empreendedora não é para a gente, a tecnologia não é para a gente. Então, eu quero trazer isso como um ponto de partida. Obviamente que tem outras coisas, né? Entre o crédito, educação, tecnologia, uma série de coisas. Mas eu acho que o principal está num nível mais subjetivo e de reconhecer que, pelo fato da população negra empreender desde o processo da abolição, né? São 134 anos de empreendedorismo. Os povos africanos trouxeram a tecnologia dos mercados, as mulheres africanas empreendiam nos mercados africanos, as donas dos mercados, elas trouxeram isso para cá. Né? A gente tem saberes ancestrais de 13 décadas. Então, imagine um conhecimento acumulado de 13 décadas de empreendedorismo, entendeu? Então, é esse lugar que a gente precisa se conectar, entendeu? Com essa ancestralidade africana que era detentora de conhecimento, das tecnologias, da forma de fazer, né? Não, o que você fala foi, assim, o que vocês duas estão falando do começo, né? E quando a gente está começando, a gente imagina, né, que só é difícil para a gente, né? Que para o outro não foi difícil, que a gente não vai conseguir avançar. E que bom que vocês duas, né? Hoje eu estava, assim, visitando tudo de vocês, né? Então, sites lindíssimos. Quem não visitou os sites de ambas as instituições, por favor, visitem. Tem muita coisa boa, muita informação, né? O layout perfeito. Adorei os podcasts, então eu mergulhei assim nas pesquisas e eu vi que existia um esforço, né? Um esforço conjunto, um esforço de luta que vocês estão falando aí de começo. Então, a gente, ao longo da semana, a gente ouviu muitas mulheres falando, como é que eu faço para atrair o meu cliente? Como é que eu faço para alguém acreditar que o que eu estou empreendendo é, de fato, né, bom, né, faz a diferença? E foram perguntas que eu acho que na fala das duas a gente conseguiu ver que não foi fácil também. E aí vem a segunda provocação, quantos recomeços foram necessários, né, para a gente chegar nesse produto que hoje nós temos, né, a Aniele, a Adriana, o que vocês fazem, a gente vê que tá lindo, mas quantos recomeços foram necessários para isso? E aí eu abro para a pergunta das meninas, tá? Para 3 perguntas. Devendo histórico, ela disse que já teve 2 meses. A gente responde essa primeiro e as meninas falam depois, ou como é que é? Isso, responde essa, quantos recomeços, então, e as meninas levantem as mãozinhas, viu, mulheres? Ai, meu pai.
Ele, olha, eu não sei quanto é Drica, mas eu acho que para a gente todo dia é um recomeço, né? Porque é um desafio e é sempre uma dúvida que paira sobre nossas cabeças, que para mim é um pouco surreal. Quando chegou o convite da Bruna, né, eu fiquei pensando em toda a questão do empreendedorismo, quando ela falou que era com a Drica e tal, e é óbvio que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a feira, porque a feira para mim é muito marcante. E aí eu tentei comparar ou equiparar alguma coisa, eu falei, cara, o próprio instituto e a nossa imagem, porque assim, acaba que se eu não tivesse batido no peito, literalmente, eu falo isso em todos os locais que eu vou e pensado, eu preciso agir e fazer alguma coisa, eu estaria desempregada ainda, talvez, porque eu era professora de inglês, me mandaram embora de 3 escolas, dizendo, olha, você não pode ficar mais aqui, porque é isso, você é a imagem da sua irmã, você está na mídia, etc. E nem estava tanto assim, mas eles não me queriam ali naquele lugar. E aí, esse foi o meu primeiro recomeço, foi o meu primeiro tapa na cara. Eu pensei, caraca, eu estudei minha vida inteira para ser professora, morei fora, morei nos Estados Unidos 12 anos, me formei, dava aula lá. Quando eu volto para cá, acontece uma tragédia que a gente não pede para acontecer. E eu fui obrigada a ir, sabe, a pensar e a recomeçar em outros caminhos. Tudo bem, ok, fiz aí do limão, né, a cachaçada mesmo, com limonada ali, a caipirinha, a caipirosca, tudo. Eu não sei quantos recomeços são necessários, mas eu sei que enquanto mulher preta, quando a gente tem que recomeçar, a gente vai recomeçar. Seja com a roupa do corpo, seja sem dinheiro no bolso, seja com as 2 filhas debaixo do braço, porque sofreu algum tipo de violência. Eu não tenho essa fórmula mágica, mas eu aprendi, parecido com o que a Adriana falou, eu sou aí de uma geração de muitas mulheres, minha família é muito matriarcal. A Mari, eu, minha mãe, minhas avós, são exemplos de mulheres que vendiam roupa na feira. Adriana, minha mãe, tinha uma barraca na feira do Parque União na Maré, que ela vendia sapato e roupa e sacolé. Os sapatos eram dos meus tios até hoje eles produzem sapatos, né? E aí a gente cansou de ficar na feira vendendo, e a Mari e minha mãe venderam para eu poder ir morar nos Estados Unidos e jogar vôlei com 16 para 17 anos. E eu me lembro da minha mãe ter perdido o trabalho naquele momento e falar assim, é isso, vamos recomeçar de alguma maneira. E o sacolé dela de chocolate da Maré era um dos mais vendidos, as pessoas vinham buscar encomenda. Então eu passei por isso. E aí abri o instituto, hoje contratar mulheres pretas, me reinventar enquanto produto, né, entre aspas, que é você se especializar ou fazer o seu mestrado, ir para um doutorado, fazer um curso de gestão, porque você está trabalhando com pessoas para não errar, né? A gente tem uma coisa, umas políticas dentro do instituto que eu criei sem nunca ter sido diretora de lugar nenhum. Por exemplo, se eu vou viajar, né, e eu tenho 2 filhas, eu tenho que prover para quem vai ficar com as minhas filhas. Então, eu criei esse auxílio maternidade dentro e já falei com outras organizações para pensarem nisso também. A gente tem um auxílio terapia, que é algo que poucas pessoas acham que é importante. Então, assim, cada recomeço da minha vida, cada coisa que eu precisei fazer após a perda da minha irmã, me ensinou a ser um pouco da mulher que eu sou hoje, mas também tem me mostrado que eu estou no caminho certo, sabe? Tipo, tá aqui, por exemplo. Ouvi a Adriana falar. Antes de acontecer tudo com a Mari, eu já conhecia a feira. E, assim, estou hoje no mesmo lugar com a Drica. Então, para mim, é revigorante, mas é também entender que ressignificar a nossa dor nem sempre é possível sozinha. Então, a gente precisa cada vez mais se fortalecer, acreditar no que a gente mesma está fazendo, porque se a gente não acreditar, muita gente já não vai acreditar, porque a gente já nasceu preta, então as pessoas já sempre olham para a gente duvidando. E seguir. Então, cada recomeço, para mim, tem um gostinho de novidade, com frio na barriga, eu confesso. Tem vezes que eu olho e penso, caraca, será que eu vou dar conta? Porque é isso, é muita coisa, é muito volume, muita responsabilidade. Mas a gente só consegue, né, carregar aquilo que Deus manda para a gente sempre dá conta. Então, acho que é um pouco disso de recomeço para mim. Ai, que maravilhosa te ouvir, Aniele. Eu vou trocar figurinha com você das organizações. Adorei essas ideias, bicha. Depois a gente vai trocar chorando já. Já tô chorando, gente. Ave Maria. Ai, meu Deus do céu. E é bom poder também ouvir sua história. Eu não conhecia, né, a sua história. É importante te ouvir. É isso. Acho que recomeço, de fato, tem a ver um pouco com essa questão. Como a gente resiste muito e sobrevive muito, né? A gente está sempre começando.
O tombo pra gente, eu até escrevi isso, que o tombo pra gente libera a morte, sabe? Morte de uma maneira simbólica, sabe? Tipo, quando fracassa em alguma coisa, ou quando a gente erra, ou quando qualquer coisa acontece, ou um cálculo errado, é um nível, a gente cai num nível muito, muito profundo. Então, nessa minha trajetória com a Feira Preta, eu tive muitos recomeços, assim, de endividamento, de ficar de várias sucessões de endividamento, sabe? Cada processo de endividamento, aí entender o endividamento, aí leva um tempo para poder quitar aquelas dívidas, aí vem outras dívidas, então, sabe? Eu gosto de falar sobre essa perspectiva, porque criaram o imaginário para a gente que empreendedorismo tem a ver com sucesso. O empreendedor de sucesso. É aquele que está sempre bombando. E não é real. O empreendedorismo real mesmo, ele é feito de altos e baixos. Não está tudo pronto, não tem formulinha. Porque tem aqui uma forma que vai dar muito certa para o seu negócio. Testa aí, tipo, como se fosse receita de bolo. Não existe isso. Cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Tem contexto, circunstância, um monte de coisa que vai interferir na forma como você gera o seu negócio. Então, esse recomeço, de fato, ele é diário para a gente, né? A gente levanta pensando, o que a gente vai fazer hoje? E se a gente tem pessoas ainda que estão sobre a nossa responsabilidade, né? Sobre a nossa gestão, aí o buraco é muito mais embaixo, porque você levanta todos os dias pensando como é que você vai levantar aquela grana para poder bancar as pessoas que estão ali contribuindo, que estão apoiando a sua jornada, entendeu? Uma jornada coletiva, né? E a nossa jornada, ela é coletiva. Então, esses problemas que acontecem, o que segura a gente, acho, é a gente poder ligar para uma mãe e falar, puxa, estou precisando de ajuda, sabe? A gente poder se compartilhar, criar redes, sabe, redes de interação e de afeto para poder lidar com esses altos e baixos, mas eles fazem parte. Não acredite que a vida de um empreendedor vai sempre dar certo, não é, mas desde o mais rico. Se você for olhar os grandes negócios hoje, falar que eles não têm endividamento, é uma grande mentira. Os grandes negócios estão todos endividados, gente, com muitas dívidas. Então, não fique achando que é só você, porque bichar. Entenda que aquilo vai fazer parte da sua jornada e que você vai ter que lidar ali com, né? Um dia você paga um, outro dia você paga outro, mas não dá para parar, entendeu? E acho que é um pouco disso. E a dimensão de como a gente se segura mentalmente, né, da nossa saúde mental para lidar com todas essas questões. Acho que é outra coisa importante que também a gente não fala, né, como Nelly trouxe de ter um suporte dentro da instituição dela para apoiar a equipe. Eu acho que é um pouco disso, assim, a gente, como a gente tem que lidar com a dimensão do racismo, a gente não coloca essa questão subjetiva como fator de risco para as nossas questões, entendeu? Então, antes eu negociava muito baixo, eu fazia umas coisas que eram coisas minhas, subjetivas minhas, que eu colocava no negócio, misturava com o negócio, entendeu? Então, eu quero trazer também essa possibilidade da gente pensar nas nossas subjetividades, nos nossos medos, nas nossas crenças, das nossas questões. As empreendedoras que eu lido têm muita dificuldade de precificar produto. E aí eu falo, mas por que você está jogando tão baixo o produto? Aí eu falo, mas porque... não vão pagar, e pechincho, aí acabo baixando o preço. Eu falei, mas esse valor aí que estão pagando, você consegue pagar os custos? Não. Eu falei, mas então não baixa o valor. Mas se eu não baixar, eu não vou vender. Oxe, quem disse que você não vai vender? Entendeu? Então, e aí você percebe que não é a falta de conhecimento na precificação. Tem isso também, mas não é isso. É o que se tem de subjetividade de que o produto dela não merece ter aquela precificação que é justa, de fato, para o negócio, entendeu? Meninas, o chat está aqui borbulhando, pipocando, falando que vocês são inspiradoras, e de fato são maravilhosas. Mariana Nunes colocou, ufa, sempre achamos que a questão de endividamento era só com a gente. Não, querida, estamos aqui todas abrindo o nosso coração. Nessa gravação que não vai para o YouTube, vai sim. E a gente vai levar conforto para outros coraçõezinhos, né? Nete levantou a mãozinha. Nete, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Eu acho que eu passei tanto tempo aqui inebriada com as palavras de vocês que minha pergunta acabou sumindo. Mas, enfim,
dentro da perspectiva de, por exemplo, ir a um banco para tomar um empréstimo para sustentar o seu empreendimento, de que forma, ou melhor, qual a maneira a gente pode fazer para que tenha realmente o nosso pedido solicitado? Porque é difícil você estar precisando da grana para investir, e você vai numa agência, você vai em outra, é sempre não, eu preciso desse documento, preciso daquele, e que às vezes acaba dificultando, porque nem sempre a sua microempresa, que no caso a minha, tem documentos que eles solicitam. Tudo bem, sou uma pessoa que meu empreendimento é altamente regularizado, sou empreendedora MEI, mas às vezes eles querem documentos de escritórios, querem contra-cheques, querem um monte de coisa e eu não possuo. Existe um viés que facilite o empréstimo, por exemplo? Olha, assim, o que eu acho, a primeira coisa é que eu sempre vou falar, assim, pensa 2 vezes antes de ir para o banco para pegar esse empréstimo. Você precisa mesmo desse empréstimo, né? Acho que a primeira coisa os créditos dos bancos, eles são grandes causas de endividamento para empreendedores, sabe? Ah, mas eu quero que meu negócio cresça e eu não vejo perspectiva de onde tirar dinheiro. Eu ampliaria um pouco o leque para além das instituições financeiras. Por exemplo, o Fundo Aguibara, que é vocacionado para mulheres. Hoje tem essa perspectiva dessas organizações sociais, as startups, as fintechs, né, que são essas organizações de base tecnológica, que têm feito também sessões de créditos, cooperativas de crédito. Eu olharia para outras possibilidades antes de chegar o banco como uma última opção, sabe? E se for mesmo fazer o empréstimo no banco, esteja muito convicta que é isso, que de fato ir ao banco vai de fato fazer um processo importante para o seu negócio. Agora, quando chegar lá no banco, infelizmente, é isso, os bancos vão pedir todas as documentações. A primeira porta de entrada para quem vai o primeiro crédito, eu recomendo ir para o microcrédito. E hoje os bancos têm acessibilizado melhor a forma de ceder crédito a partir da primeira, que é o microcrédito. Tem facilidades hoje para isso, né? E o Banco Real foi um dos que agora é Santander, mas foi um dos primeiros que trouxe o conceito do microcrédito solidário. E depois que vieram as outras iniciativas. Mas eu acho que o banco tem que ser em último caso, que os bancos meus, mas assim, eu vejo os bancos como último caso. Se vai pegar empréstimo, tem que ter documentação, não pode estar negativado, tem uma série de questões e tem que levar tudo ali documentado. Eu quero dinheiro para comprar maquinário. Essa máquina vai produzir quantas peças? Quantas peças eu tenho que vender para você provar que você vai devolver aquele dinheiro? Afinal, uma instituição financeira, ela se cresce a partir de dinheiro de juros, né? Que ela tem em cima do seu empréstimo. Então é isso, né? Eu recomendaria você olhar outras perspectivas. Até escreveram aqui no chat que tem crowdfunding, tem match funding, tem várias possibilidades aí, que o banco é uma das, não olhar só para o banco, mas abrir o leque de possibilidades para outras formas de empréstimo. E se começar, comece pelo microcrédito. E, mais uma vez, eu quero fazer a propaganda do Fundo Aguibara, né? A gente está aqui para isso, para dar aquele empurrão inicial. Então, entrem lá no nosso site, vão lá ver um pouco o que é que a gente faz, quem é que a gente ajuda, como é que faz para conseguir esse tipo de ajuda, de auxílio, enfim. E tem outras múltiplas formas, né, que pode estar fugindo aí do banco, porque o banco, enfim, né, além da burocracia, tem a questão dos juros altíssimos, e para um negócio que está começando já não é uma boa pegada. A Diana falou muito bem, muito bem. Vera, você está com sua mãozinha, mulher, já um tempão levantada. Vamos ouvir Vera e vamos ouvir Ana, tá? Vera, boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite. É um prazer que vocês não fazem nem ideia. Estou muito contente. Mas eu preciso compartilhar porque eu estou uma pessoa muito metida hoje. Ontem eu colei grau, gente. Eu colei grau, sabe o que é isso? Parabéns! 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 Eu acho que foi a minha maior conquista. E voltando agora, senão eu vou começar a chorar. Uma das primeiras conquistas. Porque senão eu vou chorar, porque toda vez que eu falo, eu choro.
assim, eu vejo vocês e outras mulheres pretas falando sobre empreendedorismo, que é uma luta, que é tudo muito corrido, que é muita força, que você não pode cair, que você não pode... A mulher preta não pode nada, né? Ela não pode esmorecer. E aí eu fico pensando assim, quando cansa, o que faz? Para onde corre? Porque assim, você não pode desistir, mas deve ter uma hora que o negócio faz assim, buf, estoura. Então, porque acontece isso com a gente, e a gente não tem a metade das responsabilidades que vocês têm, né? Com fundação e essas coisas, Feira Preta. E aí eu fico imaginando, quando cansa, porque eu com muito menos já tenho vontade de jogar tudo para o alto, que não tenho nem essa responsabilidade. E aí, quando cansa, vai para onde e faz o quê? Sabe? Eu choro. Eu choro mesmo. Eu deito ali na cama, ou então eu choro, qualquer lugar que eu esteja. Semana eu chorei indo pegar minha filha, 7 horas da manhã, passando pela Avenida Brasil, levando ela para a escola, quer dizer, saindo. Eu chorei. Eu falei, caraca, que merda que eu me meti, que eu vou fazer agora? Aí fala com a rede de apoio que você confia, chora. Depois passa, amiga. Porque aí não tem jeito, os boletos começam a chegar, as coisas estão ali para a gente pagar, tem gente que acredita em você, né? A gente também acredita na gente, no fundo, porque a gente sabe que a gente dá conta. Mas tem horas que tem uma pauta que eu acho que é muito importante, muito cara também para a mulher preta, que é o autocuidado. Brincadeiras à parte, eu falo que eu choro, tá? Mas eu choro mesmo, assim, mas eu tive que aprender a me priorizar também. Eu estava trabalhando quase, sei lá, 18, 19 horas por dia. Eu dormia 5, 6 horas para conseguir botar projetos na rua e tal. E eu dei uma pausa nisso, então todo dia agora eu faço uma caminhada. Eu sou uma pessoa que gosta de movimentar, então eu tenho o esporte na minha vida desde sempre. Então eu vou para o esporte. Seja lá o que você gosta de fazer, né? Eu gosto de comer o cachorro quente com pipoca de milho para televisão. Então é isso que você vai fazer, sabe? Tem que parar em algum momento e se cuidar, porque é isso, é uma sobrecarga muito grande nos nossos ombros. A gente, às vezes, nem direito de desistir a gente tem, porque tem uma filha, um filho que depende, quantas daqui não são chefes de família, não cuidam de casa, né? Ou tem um negócio que depende só de você, exclusivamente de você, enfim. Então, depois que eu choro, eu lavo o rosto, boto uma música boa, como e vou para a batalha. Tá vendo que não é só a gente, que chora, que cansa, que Que descabela. bom, né? Somos humanos, né? Isso. Porque a gente sempre acha que tem soluções diferentes das nossas, né? A não ser se encolher, posição fetal e chorar. Então, somos normais, né? Somos humanos. E isso eu acho que nos aproxima muito mais. E no decorrer... Diga, Adriana, diga. Não, eu ia falar isso que você falou, Vera, eu acho de humanas, né? Porque colocam a gente, as mulheres negras, essa coisa, tem que ser forte, heroína, guerreira, essa coisa, sabe? Tipo, quando a gente coloca muito nesse lugar, nos tira a humanização, né? Essa possibilidade da gente ser vulnerável, de chorar, de pedir ajuda, de falar que não aguenta, que hoje eu quero desistir, amanhã, né? Hoje eu quero desistir, amanhã eu levanto, amanhã outro dia eu levanto, a gente vê o que acontece, entendeu? Eu acho que é um pouco disso também, da gente combater essa exigência de que a gente seja sempre guerreira e forte. Ai, não dá, isso mata nós, entendeu? Porque nos tira a possibilidade da gente querer ficar em casa chorando, sabe? Tipo isso, sabe? Quando que a gente se permite a fazer isso, sabe? Quando a gente se permite ir para casa à tarde dormir, quando a Aniele traz a história do autocuidado. É muito difícil pra gente, para mulheres negras, hein? Aí hoje eu não vou, hoje eu vou ficar até um pouco mais tarde domingo. Imagina, chegar tarde, dormir à tarde, que isso? Hoje eu vou ficar na Netflix, gente, vou ficar assistindo. A gente não consegue, a nossa cabeça não deixa, não. E quem disse que a gente não pode? Oxi, a gente pode fazer tudo isso, entendeu? Então, hoje tu pode desistir, amanhã você volta, entendeu? Acho que é um pouco disso, é esse que a Aniele trouxe, que a questão do autocuidado de rede, ela é fundamental. E chorar, né? Chora. Sente e chora. E essa coisa da rede é muito importante também, né? A rede de apoio, ter pessoas que digam, vamos lá, eu vou chorar com você, mas amanhã eu também estou de mão dada com você, né? E compartilhar o peso, né? A responsabilidade.
Porque a gente tem essa coisa, eu digo por mim também, carrego forte, mas tem uma hora que vai quebrando, vai craquelando, e se a gente não se olhar, deu ruim de vez, né? Então, a rede de apoio, quem ainda não pegou contato uma das outras, por favor, vão pegando seus contatos aí, porque aqui é uma rede que está sendo consolidada, né? Vamos ouvir a pergunta da Alê. A Alê levantou a mãozinha. Sou eu? Isso, mulher. Eu estava na fila, hein? Boa noite, gente. Levanta a mão para eu te ver. Eu estou aqui falando de Santarém, aqui no estado do Pará, na Amazônia. Queria dizer para a Adriana que eu sou muito fã dela e que, inspirado na Feira Preta, a gente criou também uma feira aqui em Santarém chamada Quitanda Preta, em 2017. E aí o que eu queria saber da Adriana é quando foi essa virada de chave para que a feira fosse realmente aquele lugar de trabalho, né? O lugar dela de trabalho, quando foi essa virada de chave. E a gente aqui em Santarém realiza a nossa feira uma vez por ano, que são 3 dias de feira, muito parecido com a Feira Preta no início, né? E temos dentro do nosso coletivo 24 empreendedores ainda, né? Começamos com 14, estamos agora com 24 empreendedores. Mas que a gente tem bastante empreendedores na região e estamos tentando fazer um mapeamento desses empreendedores para trazer também para a nossa feira, quando a gente fizer lá a feira grande mesmo, de 3 dias. E queria falar para a Aniele também que eu sou super fã e que Marielle presente sempre. E eu já participei de uma mesa com você na época da campanha política, que nós fizemos uma bancada de mulheres aqui em Santarém, eu fui candidata, era a bancada Vozes Amazônicas, e foi muito importante também para nós esse encontro, né, contigo e com todo o Instituto Marielle Franco. E é isso, Adriana, eu queria entender um pouquinho nesse processo, quando foi essa virada de chave? Eita, que mulher porreta você, hein, bicha? Né, Aniele? Se candidatou, organiza, puxa uma feira. Eu quero conhecer sua feira em Santarém, hein? Depois você me escreve no Instagram, em algum lugar que eu quero saber mais do seu projeto. Bom, vamos lá, com certeza. Eu demorei, assim, para... Eu já fazia Feira Preta já fazia muito tempo, mas eu demorei para parar e falar, aqui é meu escritório, eu não vou fazer mais nada, só vou me dedicar para isso, porque no começo eu fazia Feira Preta, mas eu fazia outras coisas também, né? Muitas coisas para poder ter dinheiro. A feira, no início, não bancava financeiramente. Demorou mais de 10 anos para eu poder sentar e falar, não, eu só faço Feira Preta, eu só vivo de Feira Preta, eu não faço mais nenhum outro trabalho que não for relacionado a isso. Então, no começo foi muito difícil, viu? Eu tive que ter muitas jornadas de trabalho em outros lugares para poder me dedicar hoje exclusivamente à Feira Preta, à Preta Hub. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para a Aniele, e aí eu abro novo bloco, deixa a mãozinha levantada para 3 perguntas. Eu quero perguntar especificamente para você, porque eu sei que tem mulheres aqui que passam, né, por uma situação muito parecida. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a iniciativa que nasce da dor. A gente não está esperando, como você falou, a gente está bem resolvido, de repente vem uma dor, e essa dor impulsiona para... Fala um pouquinho sobre isso, sobre os objetivos principais, né? Quando você sentou, né, com a família e disse, não, a gente não pode se calar, e fala para a gente entender um pouco. Eli, eu acho que a dor, ela nunca some, né? E ela nunca sumiu, na verdade. Eu tive alguns processos para começar a pensar e a fazer o instituto, mas o primeiro de todos foi a raiva. Eu tive muita raiva, assim, eu fui movida por muita raiva. Raiva por ter acontecido com ela, raiva por ter sido da minha família, raiva da maneira que foi, como foi, raiva do que veio depois, porque entender que a Mari tinha virado esse símbolo, né? Entender que a família da gente estava ali naquele local agora de manter um legado e a memória da Marielle, demorou um tempo para mim, e entender também que as pessoas
tentavam reduzi-la a uma única coisa, e para mim é muito difícil isso ainda, então eu sou uma pessoa que bato muito na coisa do... Ela não era só a vereadora, ela tinha um histórico, ela tinha uma vida, ela tinha um monte de coisa que trazia naquele corpo, então começar qualquer coisa com dor é difícil, mas tem outros fatores ali que faziam com que a gente não paralisasse totalmente. Então, eu só fui entender mesmo, e isso assim, é a mais pura verdade, não é porque eu fui fazer o mestrado, não, eu só fui entender que a minha raiva era algo motor e que as mulheres pretas já falavam disso desde Sueli Carneiro, né, lá em sei lá onde, quando eu fui ler Audre Lorde no Irmã Outsider, que é um livro que me ajudou muito, assim, depois eu até posso mostrar, eu tenho aqui que entender, cara, ela fala, tem um pedaço que ela fala, a raiva não podia me paralisar, assim, eu ia, mas eu ia com raiva. Só que outras mulheres do movimento negro mais velhas do que a gente já falavam isso, como a própria Sueli, Jurema, Lúcia, enfim. E aí eu fui juntando uma coisa na outra, conversando com elas também. Eu tive muita raiva, eu pensei muito em desistir. No momento de raiva, eu quase cometi loucuras, assim, de falar coisas, de fazer coisas que talvez depois eu fosse me arrepender. Por isso que eu fiquei 2 anos estudando, escutando e pensando o que eu faria com essa ONG, né? Porque não era qualquer coisa, era o nome da minha irmã. Então, se eu estava ali indo contra pessoas que usavam, né, dessa imagem, que usavam de pessoas, da fala da Mari, para dizer assim, era minha amiga, mas não era. Eu conheci, mas não conhecia. Então, eu não podia fazer igual a eles, eu tinha que ser diferente. Eu tinha que fazer aquilo honrando, primeiro, porque era meu sangue, mas segundo também, porque os valores que eu acredito, né, não podiam ser esquecidos no momento disso. Então, acho que é um pouco disso, assim, foi difícil, mas com raiva, com dor, com o luto, a gente seguiu. Eu acho que agora é a vez da Ana perguntar. Ana, eu fiz essa pergunta para abrir alas para você, porque a gente já conhece um pouco da sua iniciativa, um pouco da sua fala. Então, fique à vontade, né, para fazer a pergunta. Logo depois, a Flávia também tem a vez. Boa noite a todas maravilhosas. Eu queria começar hoje, assim, logo quando eu acordei, não tem aquelas lembranças do Facebook? Veio um meme, uma frase que me pegou logo cedo, né? Mulher feliz é um ato político. E assim, eu me senti contemplada, e mais ainda com a amiga que colocou grau, né? Então, assim, esses encontros tão interessantes, bons e poderosos, justamente porque a gente pode buscar essa felicidade, resistir politicamente, né? Então, foi logo de manhã. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, gente, o Suburbana com 2 N's, que vocês podem ver os barracos que a gente arruma lá, entendeu? Todas as coisas lá. E aí, eu queria falar de algo que eu me senti contemplada em algumas falas, mas eu vou dar o meu, né, a minha perguntada, o meu toque. Eu sempre sofri preconceito por ser uma menina, que eu morava na beira da praia, de Pedra de Guaratiba, que eu gostava de estudar. Eu sempre sofri preconceito na faculdade porque eu era uma suburbana que gostava de estudar. Eu sempre sofri preconceito com meu marido porque eu gostava de estudar e ele não. Eu sempre sofri preconceito depois que eu me separei, eu ganhei minha independência, mas sempre gostando de estudar. E é muito difícil para nós mulheres que somos empreendedoras, que estudamos, que fazemos isso, aquilo, que temos uma alta performance, né, dentro de uma realidade que, na verdade, as mulheres são ensinadas a atuarem bem aquém das suas potencialidades,
com aquele preconceito tipo, eu tenho que ser uma excelente dona de casa. Eu nunca suportei arrumar casa, gente. Não é meu dom, não é. Eu tenho ojeriza. E isso é muito complicado, porque a gente é impingida a ser uma excelente empreendedora, a ser uma excelente estudante, a ser uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, e a gente fica onde? Né? Dentro das nossas vontades, né? Das nossas peculiaridades. E também gostaria de falar sobre a saúde mental das mulheres, porque nós somos tão cobradas, muitas das vezes, nós somos o esteio da família, né? A gente é a base, a gente é a coluna, e a gente não é Mulher Maravilha o tempo inteiro, a gente não está bem, a gente tem TPM, a gente tem dor de dente, dor na barriga, e tem aquele dia da depressão, que você está mal, que você quer ficar em casa, que você quer dormir, né? Que você quer relaxar. E eu tenho um momento meio contemplativo, que eu tenho que ficar quieta, trancada em algum lugar para ficar em silêncio. E quando você tem uma família, eu criei 4 filhos, você não tem individualidade, você não tem privacidade, né? E ainda assim nós sofremos. Então, não é fácil ser mulher, não é fácil ser empreendedora, não é fácil nada para gente, nada é bolinho. Então, era isso que eu queria falar. O que vocês socorrem a gente? Aniele, eu conheci sua mãe maravilhosa no curso PLP, Promotoras Legais Populares. Um beijo para ela. Obrigada. E a Adriana, eu assisti 2 palestras dela, maravilhosa também. Um beijo. Obrigada, querida. Obrigada. Você vai começar, Aniele, ou eu? Ah, tá bom. Pode começar, amiga. Ah, tá bom. Olha, assim, você falou coisas muito importantes, assim, da gente... Uma coisa você fala assim, puxa, não quero isso, né? Colocam a gente numa situação que a gente é como se a gente fosse obrigada a fazer as coisas. A gente fala, cara, não, eu tenho minhas limitações, eu tenho o poder da tomada de decisão daquilo que eu quero e posso fazer. E carregam todo aquele estereótipo de que a gente tem que ser dona de casa, tem que não sei o quê, e tipo, tá na hora da gente dar um basta. E quando você fala assim, essa posição da super-heroína, né, que você tem que equilibrar, não, mas a mulher equilibra todos os pratos, a gente dá conta de tudo, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa impor limites, sabe? Poder dizer não para as pessoas, né? Eu, durante muito tempo, só falava assim, não, vamos, eu faço. Oxi, eu falava sim para não magoar os outros, mas no final das contas, quem estava magoada era eu. Sabe? Tipo, poupando o sofrimento do outro, mas aí quem sofre é você? E aí, nesse sentido, tem uma questão aí que é orar e vigiar. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Orar e vigiar. Porque para você fazer, né, colocar essas limitações, precisa de disciplina, né? Precisa estar ali orando e vigiando constantemente para poder manter firme uma posição. E não é assim, de repente eu acordei, eu já sou, né, tô aqui, tá tudo bem resolvido, vou poder falar não é assim. Tem uma coisa ali de aprendizado que precisa ser feito, né, para a gente poder ir combatendo a forma como a gente foi imposto pela sociedade, né? Essa questão do machismo, do patriarcado, de todas as coisas que coloca a gente, que determinam para a gente um lugar, né? E o lugar que a gente quer, o lugar que tem que ser para a gente que constrói, não é o outro, né? Esse consciente coletivo, eu nem falo inconsciente, consciente coletivo, né? A sociedade, não, tipo, bora, vamos fazer nossa trilha a partir do que a gente é, né? A partir do que faz sentido para a gente. Nada a complementar, né, gente? Só tô contemplada. É minha mãe que fala isso demais pra gente também. Eu até coloquei a frase, porque a frase que a Silvana falou, né, me lembrou. A frase da Ju Borges, que ela fala, a mulher para estar feliz é um ato revolucionário. E é verdade, porque sempre nos olham com outros olhos, mas a Adriana já resumiu perfeitamente. É isso aí, gente. Vamos ouvir a Flávia. Meninas, sejam
né? Breves na pergunta, vão no ponto, senão a gente perde essas duas e não extrai tudo delas, viu? Então, Flávia, depois Orum, depois Adriana. É assim que tá. Primeiro quero agradecer, né? Adriane, Aniele e Franco, acho que não é todo mundo que entra numa sala e tem essa potência tão importante para todas nós, né? Eu sou aqui do interior interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Franca, então esse sotaquezinho interiorano, e eu falo acho que a gente tem assim muito longe essa questão, o empreendedorismo aqui é bem assim agarrado com a unha mesmo, né? E eu fiquei pensando assim, não sei se existe, Adriana, mas uma feira preta itinerante, alguma coisa que a gente consiga abarcar por região, porque assim, a ideia é tão potente, né, de você reunir várias empreendedoras pretas com o mesmo propósito, desse aquilombamento maravilhoso. Se já existe, como funciona, e se você já pensou isso, assim, de trazer a Feira Preta fisicamente para vários lugares, né, e trazer assim essa alma, nem seja como uma forma assim de, sei lá, essas palestras mais presentes, um debate, um fórum. E, aliás, se vocês puderem vir à Franca, será um prazer receber a Aniele, a Adriana, para fazer um fórum na nossa cidadezinha. Cidadezinha nada, cidade potente, né, Flávia? Franca não é bolinho, não. Franca tem muita produção, né, bicha? Tem uma galera preta aí também. Ó, assim, eu topo. Assim, onde me chamar, eu tô indo. Aniele, se você quiser fazer uma feira preta aí no Rio e fazer pelo Instituto Aniele, ó, pode chamar, pela Maria, pode chamar, entendeu? A gente faz essa parceria aí, bicha, e leva aí a feira pro Rio. E a mesma coisa com você, Flávia. Faz, por favor. Já vamos movimentar as redes aqui. Vamos trazer Feira Preta para Franca. Gente, olha. Vamos levar para onde tem que levar. E a gente foi estruturando o conhecimento também, e as pessoas podem replicar, não precisa necessariamente ser a Feira Preta, né? A gente pode ajudar. Tipo, Flávia chega para mim, eu quero replicar aqui. Bora, bicho, eu sento com você e te ajudo a estruturar, entendeu? Você, né, ter essa autonomia também de construir, se você quiser, a partir do seu formato, assim como a Lê, né, que faz no território dela. Existe, sim, essas possibilidades. A gente já fez, viu, Vera, no Rio? Foi a Vera que perguntou, né? No Rio. A gente já fez. Sim, eu não fui. Não pude ir. Uns 4 anos atrás, lá na zona portuária. Foi muito interessante. Mas, Flávia, estou à disposição, viu? Se você quiser depois conversar, só me acionar aí nas redes sociais, aí no Instagram. Vou te chamar, de verdade. Tá bom. Aniele, minha filha, querem lhe botar agora nas feiras, moleque. Como é isso? A gente vai onde é chamado, né? Então vamos lá. Ai, tá. É assim, mulher preta, é mulher criativa, é mulher que se joga mesmo, e que uma puxa a outra, e que dá certo, viu? Dá super certo. Vamos ouvir a Verônica, né? O Orum apertou sem querer ali, depois a Adriana. Ei, meninas! As duas. Eu sou empreendedora social, então tenho uma ONG que trabalha com a inclusão com jovens negros e em vulnerabilidade social no mercado tecnológico. Nós criamos uma marca da ONG para ajudar na sustentabilidade. Já vi a Adriana falando sobre isso, a dificuldade. A Aniele falou agora também como que se cria empatia para a causa negra, que é algo que as pessoas não se incomodam, né? E eu tenho uma dificuldade, até para você chegar para as pessoas, para os empresários, eu dou dinheiro para todo mundo, mas a causa negra não cria empatia. Não cria empatia, eu acho que eu ainda vou um pouco mais além, Verônica, concordo super com você. A gente tem esse racismo enraizado, né? Que é tão difícil da gente combater, falar, trocar. A gente que, se a gente começa a falar, já fala, começou. Toda vez que eu produzo um texto no UOL,
E se eu falo sobre qualquer coisa relacionada à mulher negra, sempre tem algumas pessoas que vão lá e falam, o famoso mimimi. Cara, a gente tem que seguir fazendo o nosso, assim, é muito difícil. Enquanto a gente estiver viva, com sangue correndo na veia, tiver força para lutar, a gente vai tentando criar essa empatia. Eu vou te dar um exemplo agora, saindo um pouco da questão racial, para trazer um pouco, que também não deixa de ser apagada, mas trazer um pouco da Mari. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola em Campos, eu e uma amiga. Quando chegamos lá, era um instituto federal, né? Então eu imaginei que isso jamais aconteceria, mas uma cambada de estudante branco sentou na frente do negócio, querendo me agredir, querendo falar. E eu não sabia que ia chegar a esse extremo assim, só que eu sempre fui essa pessoa. Então eu chego de peito aberto, eu converso, eu falei, cara, você pode pensar diferente de mim, mas vamos dialogar. Deixa eu falar o meu ponto, você fala o seu ponto. Acabou que no final eles estavam sentados me ouvindo e desistiram daquilo ali, assim, sabe? Tipo, tinha um ou outro só, mais de 20. É isso, a gente não vai desistir, porque é uma pauta que custa a nossa vida, literalmente custa a nossa vida. Não é à toa que a gente é o país que mais mata preto e pobre e favelado e que tem uma polícia que, infelizmente, ali é, né, treinada para matar. Essa empatia muitas vezes acontece quando alguma coisa depara naquela família, naquela casa. Ainda assim, às vezes, nem com isso. Então, eu acredito muito no diálogo, embora a gente esteja passando por um momento no país que o diálogo tem sido cada vez mais difícil, né? Mas eu vou por aí, eu vou sempre dizendo que enquanto eu tiver força para lutar, para falar e defender essas pautas, eu vou seguir. Menina, eu tô chocada. Vocês estão afinadas nas perguntas. Que orgulho de vocês. Vamos ouvir a Adriana. A gente já está caminhando, meninas, para o encerramento dessa mesa, desse papo gostoso. A gente vai ouvir a Adriana. Depois eu quero pedir para a Aniele e para a Adriana fazerem suas considerações finais, deixarem aquele up para nós, né? Aquela motivação, palavra de motivação gostosa, que elas bem sabem como faz a diferença na vida de nós que estamos na base, estamos começando. Então, a Adriana, fica à vontade, pergunta, e logo em seguida, tanto a Adriana, né, Barbosa, quanto a Aniele Franco, com as considerações finais. Boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu faço parte aqui de um coletivo na cidade de Americana, do Centro Cultural Candeeiro, e através do Candeeiro a gente empreende através do Arqueiras do Candeeiro, que tem a intenção de capacitar mulheres através da economia criativa. Acho que mais ou menos um ano, eu queria compartilhar isso. Eu vi um vídeo, né? Uma amiga mandou um vídeo para mim e contava a história preta, contava a história da Adriana, né, de todo o processo da Feira Preta. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Eu confesso que eu não tinha tanto conhecimento sobre a Feira Preta, para não dizer quase nenhum. E assim, eu falei, isso é possível, eu quero que um dia fazer algo parecido aqui na nossa cidade, né? Então, ficou ali no universo, né? Quando a gente joga para o universo e com o sonho de algum dia fazer. E aí, o ano passado, a gente conseguiu, né? Juntamente com o Negro aqui de Americana, nós fizemos uma feira afro, né? No caso, chamada Ameriafro. Moro aqui numa cidade muito conservadora, né? Haja vista que até outro dia ainda tinha símbolo dos confederados na bandeira da minha cidade, porque aqui teve imigração, né, de migrantes dos Estados Unidos, confederados. Ainda temos uma festa dos confederados, ainda conseguimos acabar com isso, né, que é uma afronta, é um absurdo essa festa ainda existir, símbolos serem exaltados ainda. E então, assim, de alguma forma, Adriana, você nos inspirou muito aqui na nossa cidade. Foi uma alegria, foi um sonho realizado. Essa feira vai se realizar de novo esse ano. E, Aniele, eu me vi muito nas suas falas, né? Quando você disse que quando você queria focar nesse... que as pessoas que participassem da sua instituição fossem negras, né?
E quando a gente estava elaborando a feira, eu queria muito que as pessoas que viessem para essa feira também encontrassem pessoas negras, produto afro, porque senão também, que feira é essa afro que não, né, que não é focada? E aí eu encontrei muita resistência, foi bem difícil, teve pessoas que realmente me criticou demais, que eu estava agindo com preconceito, quando na verdade era só mesmo para que essa feira tivesse uma identidade e que as pessoas negras sim fossem contempladas. Gente, gratidão pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com pessoas que a gente admira tanto. Um abraço. Ai, Adriana, que felicidade poder te ouvir. Também quero conhecer de Americana, gente. Que massa. A gente. Bom, enfim, quando eu comecei, é isso. As pessoas falavam que eu era doida, tá? E falava, não, muda esse nome dessa feira aí. Eu falava, não vou mudar, não. Vai ser Feira Preta mesmo, gente. Isso há 20 anos atrás, né? Muita coisa mudou, gente. Tem muitas coisas relacionadas à questão racial. Isso é uma coisa que é importante a gente falar também, que tem coisas que a gente precisa celebrar. Muitas coisas aconteceram no processo de evolução, gente. Muitas coisas, muitas. E a gente precisa reconhecer o quanto o movimento negro, ele traz um... Se hoje o Brasil é a segunda população negra do mundo, é por causa de todo esse movimento coletivo que foi feito pelo movimento negro, pela cultura, por movimentos ativistas, por nós, entendeu? Então, apesar de toda a complexidade, tudo que a gente está vivendo, a gente também tem que reconhecer esse processo. E no começo foi isso, as pessoas me taxavam de louca, né, de maluca, e as coisas só começaram a virar muito recentemente, mas porque o movimento negro também trouxe um outro contexto, principalmente a juventude trouxe um outro contexto para a questão racial hoje no Brasil, então isso está pulverizado em todas as empresas, fundações, institutos, a gente é pauta, né? A gente não pode perder a noção que hoje a gente é pauta, agora a gente não é só uma questão de representatividade, é a gente pautar a partir da nossa perspectiva, né? Não é só pelo fato de ter uma pessoa negra ali que vai falar, ah, não, mas tá resolvido. Não está resolvido, porque é uma pessoa negra com a sua cosmovisão, com o seu posicionamento muito claro, né? E a gente está com um projeto agora que vai rodar o interior de São Paulo, que é vocacionado só para interior Baixada Santista. Então, depois se a gente puder conversar, eu não sei, né, onde que a gente pode centralizar essa possibilidade de fazer conexão com vocês, porque a ideia é a gente fazer o programa de educação empreendedora e tentar fazer microfeiras em regiões do interior, mas não a Feira Preta indo para, né, a cidade, mas fazendo em parceria com as comunidades em cada um desses territórios. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar. E eu agradeço muito, Fernanda Guibara, pelo convite. Muito feliz de estar aqui também com a Aniele, que eu sou fã, acompanho, viu, Michel? Em vários lugares eu estou ali te acompanhando e admirando, e o que precisar, pode ligar nós, que a gente está aqui na rede de mulheres que cuidam de outras mulheres. Um beijo e boa noite, viu? Drica, recíproco. Eu acho que agradecer é o mínimo que eu posso fazer, mas também eu sempre gosto de falar, né? Porque é isso, professor tem uma coisa, né? A gente começa a aula, termina a aula com as coisas clichê assim, mas é coisa que a gente acredita real, é do fundo do meu coração. Eu não sei qual é o negócio de cada uma aqui, né? A gente trocou um pouco, mas a gente não pôde ouvir todas falarem, né? Eu conheço um pouco da Drica, ela conhece um pouco de mim, mas se tem uma coisa que eu levo para todo lugar que eu for, eu sempre falo para toda mulher preta que eu conheço, que eu encontro, que é: o nosso conhecimento ninguém tira, sabe? Não importa o quão difícil seja para vocês se especializarem, fazerem, criarem, mas aquilo que você sabe, que você acredita, que você cultiva, é só você que pode realmente mudar, transformar. Ninguém calça seu sapato. Então, é o que eu digo por aqui também. Quando começam a julgar, falo, cara, ninguém calça meu sapato. É isso, eu estudei para estar aqui, eu estou pronta, vamos que vamos. Então, eu estou aqui, espero ter contribuído, né, o mínimo que seja, e ter agregado com vocês, ter trocado, é uma honra. E é isso, contem comigo e vamos juntas. Espero que a gente possa se encontrar novamente, quem já se encontrou. Obrigada pelo convite. Encontro maravilhoso, as duas, gente, eu conversei com as duas no WhatsApp, vocês não sabem como eu estou nojenta, né? Esses dias, as meninas do Aguibara sempre, a gente está fazendo várias reuniões, são muitos programas que a gente vai abrir ao longo do ano, então mulheres fiquem ligadas,
né, para o apoio do Fundo Agpar, as suas iniciativas. E aí, hoje, uma delas disse, Eli, você está atrás do calma, estou falando com a Aniele. Aí, depois, a Adriana mandou mensagem para mim, digo, agora estou falando com a Adriana, então aguardem na fila. Foi uma felicidade ter vocês aqui, né, abrilhantando esse último dia desse encontro, que eu estou na torcida que se repitam ao longo dos anos, né? E é claro que a gente vai fazer muito barulho para nos despedir de vocês, mas se quiserem podem ficar, porque agora a gente vai receber também a maravilhosa Jéssica Gaspar, que já está aqui na sala, ela vai trazer o som da noite para a gente, porque festa tem que ter